Olá pessoal, muito bem-vindos aqui a mais um Cybercast. Meu nome é Sávio Meirelles, eu sou o host aqui do nosso podcast e hoje temos duas pessoas aqui super importantes para a gente, super pessoas que têm uma trajetória que faz todo sentido estarem aqui hoje. Estamos falando aqui com o Renilton, que é do Pará, é um dos nossos founders. Vamos já entrar aqui na história do Renilton. E o Rafael, que é do Mato Grosso, é o sócio do Renilton, também é outro founder da nossa comunidade do Cybertech Hub. E eu estou super empolgado para entrar nessa conversa com eles aqui, entrar fundo, porque eles têm uma história muito bonita no Brasil, depois uma transição para Portugal, já estão aqui há 10 anos, moram numa cidade bem distante, que não é uma cidade muito conhecida, mas que é muito bonita, e é onde eles estão baseados com a empresa deles, já estão prestando serviço para outros municípios, enfim, a conversa que vai pegar fogo. E eu quero aproveitar aqui para iniciar agradecendo a presença de vocês. Sei que vocês vieram de longe. Passamos aqui 2 dias envolvidos no evento, na Sim Conference aqui no Porto. Foi quinta e sexta-feira. Hoje é sábado. Ficaram mais um pouquinho aqui só para gravar esse podcast. E por isso que nós não podemos perder a oportunidade de entrar fundo na história desses rapazes, que com certeza vai servir de inspiração para muitos dos empreendedores nossos que estão espalhados aí pelo mundo e que possam estar vislumbrando aí uma possível vinda para Portugal. A história desses caras aqui vai ser realmente de arrepiar. Então, pessoal, Renilton, muito obrigado. Rafa, muito obrigado por estarem aqui, tá bom? Muito feliz de ter vocês aqui hoje. E quero já passar para vocês a palavra e dar as boas-vindas e começar essa conversa. Vamos lá. Primeiramente, agradecer aí a Cyber. E vamos lá. Acho que é um prazer estar aqui, contar um pouco mais da história nossa, como nós começamos e como a Upink vem para ajudar aí a comunidade de vocês. Boa! Bom, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui no podcast da Ingo, da Cybex. É uma grande oportunidade de poder mostrar o que a Upink tem de bom, o que a Upink tem para oferecer no mercado português que vem crescendo cada vez mais. Boa, boa. Pessoal, quem eram vocês no Brasil? Como é que vocês se encontraram? Como é que surgiu a ideia de trabalhar juntos? Por onde quiserem começar? Legal. Pronto. Eu comecei mesmo a entrar numa área de robótica. Eu acho que tinha 15 anos. Me interessei em um curso oferecido pelo Senai Mato Grosso, onde eu comecei a estudar robótica, comecei a entrar mais a fundo em hardware. Participei de várias competições de robótica, onde eu consegui chegar a uma posição bem legal no nacional. Fiquei em segundo lugar numa competição chamada Olimpíada do Conhecimento. Então aí foi tudo onde eu começou a minha paixão pelo hardware, pela informática, onde eu cheguei, me ajudou muito a chegar aqui. E foi indo nessa história. Quando eu tinha 20 anos, entrei na faculdade de engenharia, onde eu conheci o Renilton. Tive a oportunidade de transferir minha universidade para cá, para Portugal, para a Universidade da Beira Interior. E, juntamente, eu convidei o Renilton para me juntar nessa caminhada. E estamos aqui há 10 anos em Portugal. Caramba, 10 anos. Como é que foi isso, Renilton, para ti? A minha trajetória começou talvez com um pouco mais de idade com o Rafael. Eu comecei por volta dos 18 anos. Eu entrei na Universidade Estadual do Pará, da UEPA. Eu fiz alguns meses de licenciatura em matemática. Foi um momento muito interessante em relação a descobrir, era uma coisa que os professores falavam muito, sobre descobrir algo que talvez já existia, então a gente está descobrindo. E foi nessa perspectiva da matemática que me fez ficar ainda mais interessado pela engenharia. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma prova em Cuiabá, Mato Grosso. Eu fui fazer a prova despretensiosamente e fui aprovado. Entrei na universidade para fazer engenharia de controle e automação e foi onde eu conheci o Rafael. E aí a nossa trajetória começou, uma amizade de muitos anos. E ali por volta de 2015, o Rafael veio fazer uma aventura aqui na Europa, me contou como é que era o caminho e continuamos a trajetória juntos. Estamos aí até hoje estamos aí, somos grandes sócios, grandes amigos, e estamos para contribuir com a vida e tudo mais. Boa, pessoal, muito legal, viu? E pelo que eu entendo de vocês, nós temos uma relação já há algum tempo, né, de amizade, já colaboramos juntos em alguns projetos. Eu percebo que tu, Renilton, tem um background mais de engenharia de software. Exatamente. E o Rafael mais de engenharia de hardware.
Sim. né? E vocês se juntaram para montar essa empresa que é a Up Inc. Quando é que a Up Inc. surgiu? Em que ano? E qual era a missão de vocês lá atrás? Qual era a ideia de vocês? Vocês montaram essa empresa com qual propósito? Boa pergunta. Essa é uma história bem engraçada, porque eu cheguei na faculdade e senti que eu não tinha muita prática. Então o que eu comecei? Eu queria desenvolver, queria mostrar meu conhecimento, queria aprofundar meu conhecimento. E nisso eu criei o Pink Makers. Então hoje temos o Instagram aberto ainda, tem toda a caminhada, a jornada, tá tudo lá. E lá eu comecei a distribuir conhecimento, passar o que eu conhecia, o que eu sabia, e com isso eu também queria saber mais ideias de desenvolver hardware, como eu poderia melhorar meu conhecimento em hardware. E começamos a desenvolver, comecei a compartilhar meus conhecimentos pelo Pink Makers. E chegou uma hora que eu comecei a ver mais oportunidades, como nós estávamos no interior, no fundão, e começamos a ver mais oportunidades além disso, que o Pink Makers, ela está mais voltada em educação. E eu senti uma grande, que estava faltando alguma coisa a mais, queria contribuir muito mais do que apenas a educação. Então, comecei a conhecer o ecossistema do fundão, onde começaram a aplicar muitos desafios para mim em outras áreas, que é na área da agrotech. E com isso, eu sou mais voltado em hardware e eu falei, pronto, conheço o Hamilton, ele é mais focado em software, por que não ter mais uma pessoa comigo? Para que não ter mais pessoas para contribuir com um projeto maior? Porque eu sou da cultura maker. Eu gosto de chamar pessoas para trabalhar comigo, eu gosto de trabalhar muito mais com pessoas. Quanto mais pessoas tem envolvidas num projeto, mais o projeto avança, maior, mais rápido, mais duradouro. E com isso, chamei o Hamilton já. No primeiro dia que eu falei com ele, ele falou, vamos embora. Foi bem engraçado. Uma conexão instantânea. E foi ali uma conversa rápida, eu falei, cara, eu tô com esse projeto aqui, o que você acha disso? Ele falou, não, vamos fazer isso acontecer. Eu falei, então pronto, vamos acontecer. Eu falei, é aí que nós se liga. Eu faço ali, fico mais no background do hardware, ele fica mais ali no background do software. E nós fazemos toda essa conexão e se junta, né? Somos aí um grupo muito forte hoje com a Opink. Assim que surgiu a Opink. E agora nós estamos aí mais na vertente de desenvolver soluções para o agronegócio e também para a Smart City, como automação para Smart Garden ou mais para quintas inteligentes também, onde aí nós somos a Open Inc. Não somos mais voltados para a educação, mas hoje continuamos no foco um pouco com a educação, que hoje nós também oferecemos serviços de workshops, mas não agora partilhamos muito mais conhecimento de hardware, mas ainda temos o Instagram, depois podemos compartilhar com vocês, para você ver toda essa caminhada sobre o Pink Makers. Muito bom. E para ti, Rafael, como é que foi esse início lá há 10 anos, né? Sim, nós chegamos em Portugal há 10 anos atrás, por volta de 2015. Nós, como o Rafael comentou, a gente transferiu o nosso curso de engenharia para cá e nós concluímos isso aqui na Universidade da Beira Interior. E logo quando terminamos o curso, nós pensamos, o Rafael, na verdade, o fundador, trouxe um projeto, ele já mexia com algumas coisas de maneira não divulgada, e ele me mostrou o projeto já em andamento ali. E nós demos início ao Pink Maker. A gente foi desenvolvendo, o Rafael ia desenvolvendo o projeto, a gente ia combinando coisas juntos. Isso foi por volta de 2020. Só que, como a gente sabe, 2020 foi um ano da pandemia. Então era um ano um pouco conturbado, coisas inesperadas aconteciam. E em 2020, a Pink Makers, que era a Pink principal na época, ela acabou não progredindo como uma empresa. Era como uma comunidade educacional, como o Rafael citou. E a minha participação no Pink Makers ela foi diminuindo por causa da pandemia e umas situações pessoais e tudo mais. E houve uma retomada já em 2022. 2 anos depois, a gente sentou eu lembro até hoje, a gente sentou numa das cantinas, numa das lanchonetes da Universidade da Beira Interior, e o Rafael falou assim, tá fazendo o quê? Perguntou sobre o que estava acontecendo, a gente trocou uma ideia ali por alguns momentos. Ele falou, vamos dar continuidade naquele projeto? O projeto segue em andamento, mas a gente poderia fazer talvez subir um degrau.
talvez crescer um pouco mais. E aí a gente abriu a empresa. Aí começou o Pink que é hoje, numa perspectiva educacional, inicialmente, mas surgiu um ponto que fez com que a Pink realmente nascesse. Foi a tecnologia LoRaWAN. Tecnologia LoRaWAN. O que é isso? LoRaWAN. O Rafael gosta bastante de falar, mas eu vou fazer uma introdução que depois, se precisar completar, completo. LoRaWAN é como se fosse um Wi-Fi. Ok. Só que é como se fosse um Wi-Fi que tem uma cobertura muito maior. E é um Wi-Fi direcionado para sensores, digamos assim. Para hardware. É muito voltado para a questão da sustentabilidade. E diferente do Wi-Fi, que tem uma cobertura de alguns metros, a tecnologia LoRaWAN ela tem a possibilidade de cobrir de 10 a 15 km. Ou seja, é um alcance bastante grande. E é por isso que a Upink, com a tecnologia LoRaWAN, se direcionou para o mercado do agronegócio. Porque quando nós temos um terreno plano, com uma dimensão considerável, até mesmo para pequenos agricultores que trabalham com 2 a 5 hectares, 15 quilômetros é cabível. E é nessa perspectiva que nós conseguimos atingir a utilização de tecnologia de automação, utilizando essa tecnologia de comunicação. Estou certo, professor? Quer completar de alguma forma? Sim. Não, eu gosto muito disso. Nós somos hoje especialistas na tecnologia LoRaWAN. E a vantagem da LoRaWAN é que nós temos essa grande, como o Renato já falou, temos aí uma distância muito grande de comunicação. E também os sensores que utilizam LoRaWAN, com apenas pequenas baterias, têm um longo time de vida, né? Então podemos ter aí com pequenas baterias ter os sensores trabalhando há 10 anos. Então isso é a sustentabilidade. Que você não precisa ficar trocando ali a bateria, porque hoje o descarte da bateria é um grande problema na questão do descarte, né? Então, se você puder utilizar a bateria por muito mais tempos, é bem melhor para o ecossistema. Então, com isso nós temos vários sensores. Hoje, utilizamos sensores de 10 a 15 anos com apenas uma bateria. E a Upink, ela começou, ela foi crescendo por etapas, como é comum, né? Como uma startup no interior, digamos assim. A Upink, ela, através dessa tecnologia LoRaWAN, comunicação, ela ia na perspectiva da coleta de dados. Por isso nós falamos muito de sensores. Nós a ideia principal era sensores, era sensoriamento no agronegócio. Só que a gente começou a perceber lacunas nesse mercado. Além da coleta de dados, nós conseguiríamos entregar algo mais. Talvez a atuação também. E a partir dessa coleta de dados, nós poderíamos também fazer atuações através da rede LoRaWAN. Coletamos dados numa direção, num sentido, e atuamos no outro. Por exemplo, acionando bombas para poços, por exemplo, para irrigação, podemos coletar água de forma remota, ligar uma bomba, por exemplo, a 10, 15 km de distância. Essa água pode ser, através de outro sensor, contabilizar a água que foi retirada dali. E a partir de análise de dados e tendências e outras coisas, nós conseguimos trazer ainda mais sustentabilidade para além das baterias que o Rafael citou. E um terceiro passo, ao longo dos anos as coisas foram acontecendo, um terceiro passo foi em implementar a inteligência artificial para não ser mais apenas dados, digamos assim, não sei se estático é a palavra, mas uma decisão tomada agora pela inteligência artificial, através da coleta de dados. A atuação não necessariamente precisa ser feita por algo fixo, ou por limiares, ou por threshold. A gente consegue, de maneira dinâmica, talvez economizar muito mais recursos por decisões tomadas de maneira mais abrangente. Então, nós, por etapas, tivemos uma primeira etapa de sensoriamento, uma segunda etapa de sensoriamento e atuação, e uma terceira etapa onde a decisão dessa atuação é feita por uma IA. Eu acho o produto de vocês brutal, não é à toa que vocês estão aí no mercado, né, causando impacto. Percebi ontem no evento várias pessoas abordando vocês, curiosas, querendo saber mais sobre a Pink, qual é a usabilidade, né, da solução de vocês. E diante disso eu queria perguntar, qual é um cliente interessante que vocês poderiam contar uma história de problema que a Pink resolveu para esse cliente? Sim, pronto. Hoje teve um gap muito importante que nós percebemos,
nós conseguimos utilizar a rede LoRaWAN e não tinha muita empresa a fazer a instalação ou a manutenção de uma rede para uma grande escala. Hoje já tem várias, porém, quando nós começamos já tinha um gap ali. Então, hoje nós temos aí um cliente, o município do Fundão, hoje, onde nós fornecemos a manutenção para cobrir todo o município, hoje é mais de 700 km², sob a nossa supervisão. Então, nós fazemos a manutenção, distribuímos essa rede de via pública para todo o município do Fundão. Então, todas as pessoas, fazendeiros ou comerciantes podem utilizar dessa rede, ela está totalmente aberta para a população do município do Fundão. Então, hoje é o nosso cliente. Também temos um projeto muito importante, muito valioso para nós, que é a Montanha Viva, que hoje é a parceria da UB, do município do Fundão, do Politécnico de Castelo Branco, onde nós fornecemos toda uma gama de tecnologia com Weather Station, né, a estação meteorológica, enviamos todo por meio de APIs para uma plataforma do Montanha Viva, para a plataforma da UB, onde elas conseguem fazer toda a análise de dados da estação meteorológica que está à volta do município do Fundão. Esses são os dois projetos muito grandes e muito importantes, acho que, para a região, utilizando a tecnologia LoRaWAN. Fantástico. Eu acompanho muito as iniciativas lá do Fundão. O Fundão, como muita gente sabe, é um caso de sucesso aqui em Portugal em várias áreas. E eles terem contratado vocês para fazer essa gestão aí de 700 km², é isso? Isso mesmo. Isso diz muito sobre a qualidade da solução de vocês, né? Porque do contrário eles não iriam colaborar convosco. Então, parabéns por esse projeto. E o outro que você mencionou é o Montanha Viva, que envolve 3 municípios, é isso? Castelo Branco, Fundão e... Sim, e a Universidade da Beira Interior, que está ok. ali na Covilhã. Então, é um projeto onde está ligado ali mais para o turismo, que você tem ali um certo caminho pedestal, onde é todo movido por tecnologia, onde faz essa informação chegar pro turista, para ele fazer aquela caminhada com um certo caminho mais bonito, onde tem mais flores, né? Por exemplo, agora na primavera, onde o turista pode ver pelo aplicativo, onde tem mais flores naquele caminho para ele fazer aquela caminhada pedestal, onde ele aproveitar um dia bonito, sim, sim. E ter o maior proveito aí do turismo da Serra da Gardunha. O aplicativo ele decide o melhor caminho para que o pedestre, né, o peão, ele possa fazer a caminhada dele na Serra da Gardunha da melhor forma possível. E através dessa tecnologia, através dessa nossa contribuição tecnológica, que é uma parte da tecnologia aplicada no Montanha Viva, principalmente na componente remota, utilizando a tecnologia LoRaWAN, essas estações meteorológicas que o Rafael citou, elas trafegam os dados delas de maneira criptografada através da tecnologia LoRaWAN. E a junção dessa tecnologia toda, ela traz um output, um resultado para esse aplicativo que o Rafael citou do projeto Montanha Viva, para tornar mais agradável, mais proveitosa a utilização dos caminhos pedonais da Serra da Gardunha. É um projeto interessantíssimo do turismo, chamado Montanha Viva, que nós tivemos aí o prazer de poder participar. Caramba, pessoal, muito bacana, viu? Muito legal. O que vocês veem aqui em Portugal de usabilidade? Eu sei que a agricultura é uma usabilidade muito lógica para a solução de vocês, turismo também, pelo que eu estou percebendo. Que outras áreas a solução da PINC tem essa aplicabilidade? E se tem alguma região aqui de Portugal, algum projeto interessante que vocês têm certeza que a PINC encaixaria bem naquele projeto? Sim. Pronto, a tecnologia LoRaWAN ela é muito abrangente hoje, né? Ela é bem grande, ela já tem muitos lugares utilizando, como o ramo da Smart City, onde hoje também está sendo voltado muito para a indústria, porque imagine, hoje a indústria ela é muito complexa, o sensoriamento de uma indústria, e você gasta muito dinheiro utilizando fios para ligar pequenos sensores, onde hoje você pode fazer isso por meio usando Wi-Fi ou usando uma tecnologia de rádio.
Então hoje a LoRaWAN está contribuindo para essa transição, onde você pode utilizar na indústria sensores com uma vida de útil com pequenas baterias muito longa e sem utilizar a rede elétrica. Então você acaba economizando também, não só sendo mais prático para fazer uma instalação em pequenos sensores, mas também você acaba economizando em cobre, né? Você acaba não precisando fazer uma instalação tão complexa como é hoje na indústria. Sim. Então, ou seja, gera sustentabilidade, correto? isso. Exatamente. Isso que o Rafael construiu torna a tecnologia que a Upink coloca flexível. Então, um exemplo de outro mercado, além do agronegócio, assim, acaba sendo agronegócio também, porque nós estamos a falar de pecuária, que seria a piscicultura. Piscicultura. É a criação de peixes ou pronto, camarão, outro tipo de coisa, devido à necessidade da água, principalmente sistemas RAS, né? Sistemas que são criados em tanque, que precisam ter o controle da água de maneira muito precisa. Então, os sensores, por exemplo, da qualidade da água, onde a gente pode aferir o nível de amônia, o oxigênio dissolvido, e a partir desses dados que são captados, exatamente podemos fazer a atuação. A atuação seria o quê? Por exemplo, ligar um aerador para trazer mais oxigênio para a água, ou talvez utilizar de maneira, talvez ter que aumentar o reator biológico, que faz a conversão da amônia para que a água, digamos que purifica a água, para manter sempre o ecossistema ali do peixe, onde está sendo criado, limpo. Então, a piscicultura seria um exemplo direto onde a tecnologia da Upink seria cabível, porque é uma coisa que a gente, exatamente o que a gente faz, coleta os dados e atua. E ainda, essa atuação pode ser decidida pela inteligência artificial. Uau, fantástico. Eu também conversando convosco, percebi que vocês têm total condição de aumentar a eficiência e gerar economia de recursos para as vinhas, que é um mercado enorme aqui em Portugal, né? Que nós chamamos de vinícolas no Brasil e aqui se chama de vinha. Como é que vocês veem, só para também a nossa audiência entender a vossa solução, como é que se encaixa nas vinhas? Nós temos, assim, além da automação, que acaba economizando recursos de água, e que é um dos recursos principais. Sim. Nós temos um projeto experimental, que nós chamamos de EcoNPK, que ele mede a capacidade nutritiva do solo. É um projeto experimental, mas saber os macronutrientes do solo é essencial para reduzir a quantidade de fertilizante utilizado nesse solo. Então, essa abordagem que nós estamos a trazer, ela não substitui uma análise química do solo, mas ela pode te dar uma possibilidade de aplicar fertirrega, por exemplo, de maneira variável. Em vez de você ter um script da quantidade de fertilizante que você vai colocar, talvez de uma vez só no terreno, ao longo da produção do ciclo produtivo, por exemplo, do vinho, você pode aplicar de acordo com a necessidade do solo naquele momento, naquele dia. Então isso traria uma via de mão dupla. Traria tanto a economia de recursos, água, fertilizante, quanto poderia também aumentar a produtividade, ter uma safra maior, ou você poderia também criar estratégias para talvez um sabor novo, talvez, um vinho com uma perspectiva diferente, porque você consegue controlar de maneira um pouco mais precisa a fertilização do solo no cultivo. Uau, muito interessante. Eu sou fã da indústria do vinho e também adoro beber e conversar sobre vinho. E pode ter certeza que nas minhas conversas aí com alguns produtores, eu conheço alguns aqui no norte de Portugal, vou estar mencionando aí a Pink, ou até mandando o link desse podcast para eles assistirem, que eu acho que é uma provocação bem interessante buscar mais eficiência, né, primeiramente, ou então buscar essa outra perspectiva que tu falaste de até poder controlar fazer ali o planeamento diferente do sabor do vinho. Muito interessante. Alguma coisa para acrescentar, Rafael, nessa questão das vinhas? Sim, podemos aí acrescentar que agora hoje nós estamos trabalhando com a inteligência artificial para decidir mais precisamente a necessidade da agricultura. Então hoje nós temos aí alguns testes já bem realizados, onde nós podemos utilizar a inteligência artificial para fazer as decisões da quantidade de água que vai ser utilizada, ou se ela vai fazer o funcionamento de alguma bomba, alguma válvula em determinado tempo, sim, seguindo a condição meteorológica, utilizando alguma estação meteorológica que nós podemos colocar, instalar, ainda assim fazendo uma combinação da estação meteorológica e com o sensor de solo,
para ter uma maior produtividade, maior economia em questão de água e energia, e também fazer os seus dispositivos durar muito mais tempo do que necessário, né? Uau, fantástico, pessoal, muito bom mesmo. E olha, olhando assim também para nossa história juntos, né? Vocês dois, aliás, o Thiago não estava nessa época, foi um tempo atrás, mas eu com vocês dois nos encontramos numa situação bem casual, uma coincidência. Lembra onde é que foi, não? Sim. Sim, foi no ecossistema empreendedor que gerou o PINC, digamos assim, o município ali do Fundão. Você levou um grupo de investidores, não era Eram empreendedores. Empreendedores, sim. Tinha um investidor no grupo. Tinha um investidor no grupo, eu lembro que você tinha comentado algo do tipo. E nós fizemos uma apresentação e logo em seguida na época nós fomos no terreno, onde estava exposto um teste desse projeto Unipicap que nós citamos anteriormente aqui. Exatamente. Você conheceu presencialmente naquele dia? Não, eu recebi uma aula lá de IoT para Agritech naquele dia, que é um assunto que eu não conhecia nada e ainda eu conheço muito pouco. E foi exatamente nessa ocasião que nós nos conhecemos, lá no fundão, no terreno, vendo o equipamento de vocês funcionar lá. Foi a primeira vez. E nós tivemos uma segunda oportunidade, que foi quando nós começamos a iniciar, a estreitar a nossa parceria, que foi no município de Nelas. Exatamente. Rural Moving. Foi a Rural Move que organizou o evento lá. Foi até, na verdade, o aniversário de 4 anos da Rural Move. E vocês foram convidados pelo meu amigo João Almeida para fazer o pitch lá. Exatamente. Não foi isso? Fomos lá na Rural Move apresentar o nosso projeto para vocês, né? Para todo um grupo de pessoas. E pronto, e você estava lá e você lembrou de nós. Falei, legal. Exatamente. Fomos tomar um café no final. Foi interessante isso. No final saímos ali de fininho para tomar um café. E é impressionante quando a gente encontra o sábio, acaba que quando a gente começa a conversar, vai chegando cada vez mais gente, a roda vai crescendo. Quando nós demos conta, estava no final da tarde já, e já estávamos em quê? Mais de 5 pessoas. Começamos em 3, 5 saindo pessoas, entrando pessoas. O evento estava dinâmico, né? Terminava uma palestra, vinha uma pessoa, participava, depois voltava. Isso. Não, foi uma conversa muito boa. Esses 2 encontros com vocês me fizeram despertar aqui para um mundo que eu não conhecia antes, né? Que é de IoT para agricultura. E fiquei bem curioso sobre a solução de vocês. E aí, comentando com o Thiago Vieira, né? Ele também ficou curioso. E daí surgiu nosso terceiro encontro. Não foi? Que foi uma ida até Vila Real. Vila Real, exatamente. Até o Regedouro. Para batermos papo também, conversar, até porque o Regedouro é uma incubadora que tem várias vinhas incubadas lá, várias empresas de vinho, né? E tivemos um papo lá muito interessante com a nossa amiga Lígia Cruz. Exatamente, me recebeu muito bem, foi uma visita bastante interessante. Sim. Podemos conhecer as outras startups que estão lá incubadas também, tem projetos interessantes. Tinha eu não sei se vale a pena falar sobre isso, porque eu não sei os detalhes, talvez eu possa estar falando sem lembrar muito bem, mas era sobre uma semente, sobre uma plantação um jeito de semear muito mais seguro, digamos assim. Era um certo tipo de componente que colocava ao entorno da semente que fazia com que ela não precisasse de tanta irrigação, tanta água ao longo de muito tempo. Eu achei bastante interessante, lembro sempre falando. Exato, nós vimos lá esse projeto com certeza. E pessoal, e depois disso vocês conheceram o Thiago e houve aqui uma aproximação com o Cybertech Hub. A empresa de vocês não é de cibersegurança, né, pura e dura, como se fala aqui em Portugal, mas tem a ver com cyber, e o nosso hub é o Cybertech Hub, então não é só cibersegurança, mas também empresas relacionadas a isso. E eu queria perguntar para vocês como é que está sendo essa experiência fazer parte do nosso hub, o que é que isso tem proporcionado para vocês, o que é que mudou desde então? Cara, isso é bem legal, boa pergunta. Não muda coisa, pronto, temos aí o prazer aqui de ter mais experiências, maior contato com a segurança, né? Onde hoje em dia é uma questão bem importante para nós, porque nós trabalhamos ali com agro e é muito relevante ter também questão de segurança em cada dispositivo. Até hoje nós utilizamos aí a meio de criptografia, onde ele fica trocando tempos em tempos a criptografia por mensagem. Então, ter esse conhecimento aqui faz parte. Também tem todo o seu know-how de experiência, onde nós podemos aí conseguir enxergar que a segurança é um dos que nós temos, não podemos esquecer nunca da segurança em dispositivo IoT também, que é muito importante.
E com vocês aqui nós conseguimos enxergar todo esse ecossistema. Também tem as pessoas que nós conseguimos conhecer com vocês, trocar uma ideia, criar novos contatos, novas experiências sobre toda essa questão de segurança. E pronto, basicamente isso. Acho que o ecossistema de vocês são muito importantes. Até para nós não somos muito da área de segurança, como você disse, mas temos que utilizar a segurança em todos os meios que nós utilizamos hoje. Fantástico. E para ti, Hamilton, o que é que mudou desde da entrada aí para o nosso hub? Eu acho que a nossa visão ficou muito mais ampla. Eu acho que vocês trazem uma perspectiva, um horizonte maior. Vocês são um ponto de conexão muito importante. Através de vocês a gente pode conhecer outros empreendedores que acabam sendo complementares ao nosso serviço e traz uma solidez, talvez, para o mercado português, para o mercado europeu, produtos mais completos, mais sólidos, mais seguros através da cibersegurança, que vocês são especialistas. Essa perspectiva para mim é o principal. Vocês são um ponto de conexão aqui na região do sul da Europa, aqui em Portugal, e eu espero que a gente consiga se conectar cada vez mais coisas. A gente não está há tanto tempo junto, sim, mas esse pequeno tempo de parceria já trouxe grandes horizontes para a gente, muitas novas direções, digamos assim. Fantástico, fantástico. Da nossa parte, pessoal, a gente está muito feliz de ter vocês também. De novo, acabamos de passar 2 dias juntos aqui no evento, aqui no Porto, foi muito legal encontrar pessoas, conectar pessoas, ver vocês falando da Up Inc. com mais propriedade, né? Conectando com clientes. Para mim é importante, né? Até para poder falar de vocês com propriedade, nada melhor do que escutar vocês vendendo o próprio peixe. Então para mim também foi muito bom, fico feliz aí com essa parceria e também concordo contigo que isso é apenas o começo. É apenas o começo, temos uma estrada longa aí para frente, já temos aí alguns eventos mapeados, né? Que eu me lembro agora, temos Salamanca em outubro, sim, e temos o Web Summit em novembro, não é isso? Isso. Mas pode ser que... A princípio sim, mas pode ser que surjam mais alguns aí ao longo do caminho. E quero perguntar para vocês qual é o futuro da Up Inc., qual é a visão de vocês no horizonte aí de, sei lá, 12 meses, o que é que vocês estão planejando aí no background de vocês, aí nos bastidores, e o que é que vocês esperam do futuro da Up Inc.? Pronto, queremos conectar muito mais com clientes agora, expandir o horizonte, tanto mais para a questão das quintas, mas também expandir para Smart Farm, ter novos contatos. Esperamos muito que temos aí um grande futuro pela frente, porque nós não apenas queremos colocar a tecnologia, nós queremos proporcionar ao agricultor a economizar recursos que são finitos no mundo. Hoje, como água, como a energia que nós temos aí em Portugal agora, um problema, né? Então, sim, queremos garantir isso com toda a nossa tecnologia e fornecer para as quintas, para as cidades, mais confiança e mais economia de recursos. Fantástico. Eu acredito que o futuro da Up Inc., a partir dos próximos meses, é cada vez mais trazer uma alternativa de automação, principalmente com um mercado que precisa cada vez mais ser mais competitivo. E a gente traz uma perspectiva para os pequenos e médios agricultores, uma oportunidade de competir com players maiores, através da economia de recursos, aumentando a margem ali, né, porque ele reduz o custo e aumenta a produtividade. Então a margem dele aumenta. E ele, quando for decidir o que ele vai plantar naquela safra, ele tem uma ferramenta a mais. E é isso que a gente quer entregar. Uma ferramenta a mais para que as pessoas os produtores possam participar. Porque cada vez mais os produtores rurais estão ficando esmagados. A margem fica cada vez menor. Os insumos estão ficando mais caros. Então, talvez aumentar essa margem faça com que eles tenham a possibilidade de competir. E a Up Inc. traz essa oportunidade e a gente está aqui para tentar ajudar. Uau, que mensagem, hein? Gostei demais da visão de vocês. Já me deu aqui uma ideia para um segundo podcast, ok? Já podem colocar aí no radar de vocês. O que é que vocês acham da ideia de nós convidarmos um produtor pequeno daqui da região? Interessante. De preferência até de uma vinha, para sentar aqui e conversar conosco sobre soluções
né, de IoT para a propriedade dele. O que é que acha? Bom, maravilha. Excelente. Eu acho que é uma excelente ideia para também ter aí o público, né, ver o pensamento do agricultor, como nós podemos ajudar e mostrar para ele na prática como nós fazemos essas soluções para eles. Sim. Vai ser uma boa troca de ideia, eu acho bastante interessante. Show de bola. Então vamos fazer acontecer. Com a gente aqui não tem muito arrodeio não. Vamos botar isso para funcionar, tá bom? E em breve receberão o convite para o segundo episódio. Mas, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Obrigado por ficarem aqui mais algumas horinhas com a gente, tá bom? Eu sei que vocês vão pegar uma estrada daqui a pouco. Boa viagem, sucesso nos negócios. Vamos nos manter conectados. O que precisarem da nossa parte aqui estão à disposição. Estamos à disposição, eu, o Thiago e a nossa equipe. E nós queremos ver a Pink crescer e essa jornada está apenas começando. Esperamos que sim, crescer. A perspectiva é que crescemos juntos. Sim. Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Esperamos mais aí. Agradeço. Vamos a isso. Valeu, pessoal. Obrigado.